Olá, eu sou a professora Anne Moraes, eu estou dando o curso Técnicas de Comunicação Humanizada e a visita domiciliar no Bolsa Família. Estamos na nossa aula 6. Vamos ver um pouquinho o que a gente vai abordar nessa aula? Então, a gente vai falar um pouco sobre os objetivos da aula 6. Vamos falar um pouco sobre o conceito de linguagem simples, porque é algo muito importante para que a gente possa efetivar o que a gente vem conversando em todas as aulas até agora. Uma comunicação humanizada, direta, objetiva. Então, tudo isso que a gente está vendo, abordando nesse curso, é para aprimorar, fazer vocês refletirem sobre a comunicação de vocês, não só no trabalho junto com o Bolsa Família, mas também na vida de vocês, na profissão de vocês, nos outros trabalhos que vocês exercem, para que vocês possam refletir e pensar sobre a comunicação, a sua comunicação. Vamos falar sobre o setor público e linguagem simples. A gente, numa outra aula, falou da importância da comunicação do setor público, né, com a população, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso relacionado com esse conceito de linguagem simples. Vamos falar sobre cidadania, linguagem simples e acesso a políticas públicas, algo muito importante. Vamos pensar um pouco sobre as dificuldades linguísticas que nós temos dentro do nosso país, então vamos ver alguns dados educacionais para que a gente possa pensar aí, né, nessas dificuldades. E vamos ver os impactos do uso de linguagem pouco acessível pelo setor público, né? Então, como isso impacta a população e o que fazer para superar. Então, os objetivos da aula 6 é apresentar essa ideia de linguagem simples, correlacionar esse conceito, essa necessidade de se pensar essa linguagem e se efetivar, não só refletir, mas se efetivar essa linguagem no setor público, na comunicação do setor público com a população, apresentar a relação entre linguagem simples e cidadania, demonstrar dados recentes sobre grau de escolaridade, nível de leitura e escrita dos brasileiros, então algo bem importante para a gente refletir e pensar, e apresentar os impactos do não uso da linguagem simples pelo setor público e como a gente pode superar isso. Então vamos lá? Então, o que seria essa linguagem simples, né? Então, o conceito de linguagem simples refere-se à utilização de comunicação baseada em estruturas de frases fáceis de entender, claras, objetivas e inclusivas. Então, quando a gente escreve, quando a gente se comunica oralmente ou com qualquer outra linguagem que a gente vai utilizar, a gente precisa dar prioridade a utilizar uma linguagem simples, uma linguagem que o outro entenda. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas linguagem simples é linguagem informal? Não. Tá? Não. Então, eu posso usar uma linguagem simples, direta, com frases com uma estrutura mais objetiva, curta, começando com sujeito, verbo e complemento, sem fazer aquelas inversões que podem acabar dificultando a compreensão, utilizando o vocabulário mais usual possível entre as pessoas ou entre as pessoas com quem eu estou me comunicando. Então, eu posso fazer tudo isso sem usar uma linguagem formal, como as pessoas às vezes acham, usar gíria ou usar termos que a gente usa mais no nosso dia a dia pessoal, com as pessoas que a gente conhece, que nos relacionamos. Mas não, a gente pode utilizar uma linguagem simples e ao mesmo tempo uma linguagem que não é coloquial, né? Que não é essa linguagem que a gente vai usar nas nossas práticas afetivas e tudo mais. A linguagem simples pode ser aplicada em diversos contextos, como redação de manuais de instruções, formulários, textos legais, informações em embalagens de produto, entre outros. Então, quando você pega um produto, vai comprar o produto, quer saber o que ele tem, o que contém, para saber se você vai ou não vai comprar, essa informação precisa estar simples. Porque senão, se você não entende, como é que você vai decidir se você vai comprar o produto ou não? Né? Então, quando você vai preencher um formulário, se as perguntas desse formulário, se as palavras utilizadas estiverem
Se não for utilizada a linguagem simples, o que pode acontecer é você não entender o que tem que preencher errado. Então é muito importante uma linguagem simples, direta, que faça com que o outro entenda e a comunicação seja realizada. Porque se eu tenho um formulário e eu dou para alguém um formulário para preencher, é porque eu quero as informações, eu preciso dessas informações. E eu quero essas informações corretas. Se eu quero essas informações corretas, lembra, eu sou a emissora, eu estou construindo o formulário. E eu vou entregar esse formulário para o outro, para esse outro interpretar o que está ali e preencher. Se esse outro não consegue entender o que eu fiz e coloquei no formulário, como a comunicação vai ser realizada? Então é muito importante as perguntas do formulário estarem com uma linguagem simples. E no caso de vocês que vão trabalhar na visita, se o formulário de preenchimento que vocês tiverem que preencher, a ficha que vocês tiverem que preencher, se ela tiver alguma pergunta que você está entendendo, porque você leu o manual, você se instruiu, você sabe o que você tem que perguntar, mas o outro beneficiário não entende, então você diz assim, qual é o seu nível de escolaridade? E ele, nível de instrução, e ele não sabe o que é, você precisa dizer, você estudou até qual série? Então você reformula para que o outro consiga entender e aí você vai escrever a resposta. Então é importante uma linguagem simples para que o outro entenda, tá? Então é importante que a linguagem seja acessível, evitando jargões, termos arcaicos, antigos, técnicos, desnecessários, frases longas, complexas, complicadas, que a pessoa não entende. Então é muito importante se pensar nisso para que a gente dê acessibilidade, tem que ser acessível a todos. Então vale lembrar que a linguagem simples não é sinônimo de linguagem informal, como eu disse antes, tá bom? Então eu já li vários textos, já ouvi várias pessoas falando com uma linguagem simples, mas com uma linguagem que não era informal, mas bem objetiva, clara, direta, que todo mundo que estava ali presente conseguia entender. Então a gente tem alguns exemplos, né? É muito comum na área do direito e em outras áreas o uso de termos técnicos, palavras difíceis ou de pouco acesso ao cidadão. Então a gente tem aí, vamos supor que a gente use a seguinte pergunta: qual o seu nível de escolaridade? Então essa frase pode ser entendida por muitas pessoas, mas para outras não. Tá? Então se você pergunta, vamos supor que na sua ficha que você precisa preencher, está lá, nível de escolaridade. O outro não entendeu. Você pergunta qual o seu nível de escolaridade e o outro não entende. Você precisa reformular. E não adianta você reformular usando a mesma expressão, nível de escolaridade. Você vai ter que mudar para o outro entender. Então você estudou na escola até qual série? Então você reformula, o outro entende e a comunicação vai ser estabelecida. Isso é o mais importante. A comunicação ser estabelecida. O outro entender, responder e você então seguir com seus objetivos dentro daquele contexto. Então, eu tenho até um texto que eu usava com os meus alunos de direito, de um caso de uma moça que estava sendo acusada, enfim, de algum cometimento de algum crime, e ela estava sentada, ia ser perguntada, ia passar ali por perguntas, teria que dar o seu depoimento e tudo mais. E começaram a fazer perguntas para ela. E ela não conseguia entender nada daquelas perguntas. E ela chorava. Tem imagem, nessa reportagem que saiu na época. Ela chorava porque ela não conseguia entender as perguntas. E aí ela começou a se desesperar, até porque ela entendia que aquelas perguntas eram importantes para que desse andamento no caso dela. Se ela, como que andaria o caso com relação ao que tinha acontecido. Então, e ela não estava entendendo. Então, nesse momento, é muito importante uma comunicação humanizada, uma comunicação que você está olhando para o outro, que você perceba, ele não está entendendo, usando essas palavras, ele não está entendendo. Então, eu preciso falar de outra maneira. Tá? Então, é isso que a gente precisa trabalhar. E eu falei muitas vezes para os meus alunos de direito que era para que eles precisavam, eles eram os futuros advogados, juízes, embargadores, etc. Então era muito importante que eles pensassem na linguagem,
que eles observassem que o direito existe para a sociedade, para, né, conciliar esses conflitos que a gente tem na sociedade. Então, a sociedade precisa entendê-los. Então, a comunicação com a sociedade é extremamente importante. Então, com uma linguagem muito técnica, com termos antigos, arcaicos, utilizando muitos termos em latim, fica muito difícil para a população, para as pessoas que não estão dentro dessa área, que não compreendem esse vocabulário e essa linguagem, conseguirem se comunicar. Então cabe e aí eu falo dos meus alunos de direito, que eles usem uma linguagem que seja acessível à sociedade. Se ele está falando em algum momento com alguém que é da área do direito, usar a linguagem técnica entre eles, ok. Toda profissão tem a sua linguagem. Eu sou doutora em letras, então dentro da minha área tem vários termos técnicos, mas que eu só vou usar com pessoas da minha área. Se eu vou dar uma aula, se eu vou dar uma palestra que há pessoas de vários locais, de várias áreas possíveis, eu não vou utilizar uma linguagem, termos técnicos que vão comprometer o entendimento do outro, tá? Então é importante observar o contexto, quem é o seu receptor, que é o que eu acabei de falar. Quem é o meu receptor? Eu estou dando uma palestra só para professores do curso que estão formados em letras, tá? Então que dominam, entendem determinados termos que eu vou utilizar, beleza. Agora, se não é o caso, não, eu vou utilizar outras palavras para que eu possa ser entendido. Então é importante ter informações gerais sobre observar a sua linguagem verbal e não verbal, tá? Então, se você está na visita fazendo perguntas e o outro não te entende, é importante que você mude a forma de perguntar, empregue linguagem simples para que você consiga ser compreendido. Nunca esqueça da sua intencionalidade com a comunicação. Você está indo ali para preenchimento, para coletar dados, informações, atualizar. Então, esse é o seu objetivo. Então, você foi ali para isso. Então, você precisa atingir esse objetivo. Como eu faço isso? Então, usando uma linguagem simples, eu vou conseguir atingir isso. Então, vou lá fazer. Tá? Vou utilizar. Então, mais exemplos. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma frase difícil. Olha só. A concretização efetiva dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito constitui de forma inarredável um dos pilares basilares da ordem jurídica contemporânea. Aí você olha isso, meu Deus, o que significa isso que está sendo dito? Então a gente pode dizer a mesma coisa, só que utilizando uma linguagem simples. Então olhem só como é que ficaria. É muito importante que os princípios básicos da democracia sejam realmente colocados em prática e sejam a base da nossa lei atual. Então você está falando a mesma coisa, só que utilizando termos, palavras que são mais usuais, que não são desconhecidas de boa parte das pessoas. Então, para que utilizar inarredável? Tá? Então, é importante observar que nós podemos transformar uma frase difícil numa frase mais simples. Eu deixei aqui para vocês, depois, para quem tiver interesse, uma dica de leitura, que eu acho bem interessante, que é a apostila do curso Linguagem Simples no Setor Público, elaborado pela Prefeitura de São Paulo em 2020. Deixei o QR Code aí para que vocês possam acessar facilmente, tá? Pelo telefone. E é um texto bem interessante que vai falar sobre a linguagem simples, o que é, como empregar, sua importância para o setor público. O setor público precisa capacitar os seus servidores, seus funcionários, enfim, quem trabalha com a população, que utilize linguagem simples. Isso é sinônimo de democratizar informação, transparência, enfim. Então, é de suma importância o uso dessa linguagem para o setor público. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o setor público e a linguagem simples. Então,
Segundo essa apostila, então eu vou mencioná-la, né, vou mencioná-la algumas vezes. Então, segundo a apostila feita pela Prefeitura de São Paulo, a linguagem simples facilita que a população acesse o Estado e os serviços públicos. Então, se eu, por exemplo, vou lá fazer imposto de renda e eu estou com dúvidas e entro no site da Receita Federal, eu preciso compreender o que lá está escrito, tá? Para que eu possa exercer o meu papel cidadão, meu dever, tá? De, obviamente, fazer o meu imposto e tudo mais certinho, como determina as regras. Agora, se eu não consigo entender, como isso vai acontecer? E se não tem quem me ajude, se eu não tenho como abrir um site da própria Receita e conseguir entender o que eu preciso fazer, né, que possa tirar essa minha dúvida, como fazer? Como? Então, essa comunicação precisa ser uma comunicação efetiva, tá? Seja ela, se for setor da área da saúde, ou da área da educação, ou seja da área que for. Então, se você vai colocar seu filho na escola municipal e você vai até a secretaria para perguntar, para saber, você precisa ter as informações de uma forma que você entenda, compreenda. Ou quando você acessa o site da secretaria, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que você possa compreender o que está lá e consiga saber quando é a inscrição, como fazer, o que fazer, para que você possa matricular então, o seu filho, fazer a inscrição bonitinha e tudo mais. Então é importante essa comunicação seja simples, tá? Então, essa comunicação entre o Estado, entre o governo e a população precisa ser efetiva, clara e inclusiva. Então, isso é muito importante. A comunicação, para isso, precisa ser atenta, sem pressa e com muita clareza. Então, se eu chego até, né, então eu vou, procurar alguma informação sobre vacinação, tá? Então, aí eu vou em algum posto de saúde para poder saber, né, sobre, eu quero saber se eu preciso tomar a vacina X, porque alguém me disse que era necessário renovar essa vacina. Então, eu gostaria de saber. Então, se você vai até lá e a pessoa não fala apressada, não te dá atenção, ou manda você procurar outro setor, sendo que ela tem essa informação, então, ou fala de uma forma que você não compreenda, isso vai afetar a comunicação de algo que é importantíssimo. Então, o setor público, ele existe, né, para se comunicar, para atender a população, e ele precisa se comunicar com essa população. Então, é muito importante que essa comunicação seja educada, humanizada, atenta e clara. Então, algumas iniciativas de linguagem simples que eu acho interessante que está nesse texto que eu indiquei para vocês da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem a Lei de Direito do Usuário de Serviços Públicos, tá? Essa lei, entre outras coisas, ela vai definir obrigações para a prestação de serviços públicos, como, né, e aí uma delas, a transmissão de informações de forma clara e precisa. Então, utilizar a linguagem simples não é algo que a Anne está aqui dizendo que o setor público precisa fazer. Isso está em lei. Existe lei de direito do usuário de serviço público. Então, eu sou usuário, vocês são usuários. Então, existe lei que diz que os setores públicos precisam se comunicar de uma forma clara e precisa. A gente tem o Programa Municipal de Linguagem Simples da Prefeitura de São Paulo, que é algo bem interessante, né? Então, São Paulo tem investido muito em preparar, capacitar, em produzir materiais, né, e estabelecer então programas para poder ter essa linguagem simples, para poder estimular, né, e de fato colocar em prática essa linguagem simples, né, entre os seus servidores e funcionários públicos. E a gente tem a Lei de Acesso à Informação, tá? Que é a lei que estabelece que a administração pública deve garantir o acesso à informação de forma clara e de fácil compreensão. Então, é uma outra lei que vai, mais uma vez, reforçar a importância de uma informação dada pelo setor público
de forma clara e de fácil compreensão. Nós temos nesse texto que eu recomendei para vocês, que eu coloquei o QR Code, né, um pouquinho antes, a gente tem aí a fala da Eloísa Fischer, que é especialista em linguagem simples. E aí ela diz, como movimento social, a bandeira, a causa da linguagem é uma só. Todos nós temos direito de entender as informações que orientam o nosso dia a dia. Isso é um direito civil, é um direito nosso, da população. Então a população brasileira, ela tem direito de entender as informações que a orientam, que orientam a sua vida, o seu cotidiano. Então, a gente precisa entender. Então, isso deve ser um movimento social, uma bandeira a ser levantada. É uma causa. A linguagem simples é uma causa que a gente tem que brigar e lutar para que, de fato, seja colocada em prática aquelas leis que a gente viu anteriormente e que essa comunicação seja feita de forma efetiva, clara, que todos nós que a gente entenda, né? Que todos nós possamos entender essa linguagem que é utilizada pelo setor público, tá? E que vai orientar nosso dia a dia, que vai orientar a prática da nossa cidadania, né? Uma palavra que a gente tem repetido algumas vezes nesse curso. Então, a Heloísa, ela escreveu clareza em textos de Egov, né? É uma questão de cidadania. Então, textos que são colocados em todos os textos que estão ali no gov.br ou no Egov, que você acessa, nós da população acessamos porque nós precisamos de informação, esses textos precisam ser claros, tá? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. E todo mundo que trabalha pelo órgão público, seja lá qual for, esse sujeito precisa saber que ele, né? E aí eu falo com vocês que vão trabalhar no programa Bolsa Família, vocês precisam utilizar uma linguagem simples, porque vocês vão estar do lado de quem está trabalhando para o setor público. Então é muito importante utilizar uma linguagem simples e clara. Então vamos pensar um pouquinho sobre cidadania, linguagem simples e acesso a políticas públicas? Então olhem só, mais um dado da Prefeitura de São Paulo. O Brasil tem 2 grandes desafios, o analfabetismo e a desigualdade. Tá? Então são 2 questões que impactam muito a sociedade brasileira e desafios para que isso seja mudado e modificado. E o governo está sempre pensando, né, sobre isso, sobre como combater o analfabetismo e a desigualdade. Então, segundo o estudo da ONG Ação Educativa e do Instituto Paulo Montenegro, de 2018, 3 em cada 10 brasileiros e brasileiras entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Tá? Então, o que isso significa? Que cerca de 30% da população brasileira economicamente ativa não consegue compreender textos simples. Então, você ser um analfabeto funcional é você não conseguir compreender textos simples. Então, se você está falando de 30% da população economicamente ativa ter um texto e não conseguir compreender um texto simples, isso é muito impactante. Isso vai impactar o que a gente vem falando aí há muito tempo. Isso vai impactar tanto na manutenção desse analfabetismo, dessa desigualdade, do não acesso à informação, do não acesso a políticas públicas, porque se a pessoa não consegue entender um texto simples, como ela vai conseguir se comunicar, como ela vai conseguir entender os seus direitos e deveres. Então, são dados alarmantes e preocupantes. Então, esse cenário de baixos índices de letramento, né, de você ter dificuldades na interpretação de textos, né, e nessa comunicação, torna mais complicado quando pensamos no tipo de linguagem que o governo usa. Porque se a gente está falando de 30% da população que não consegue compreender textos simples, imagina se o texto é mais complicado. Como é que ela vai entender? Né? Então é isso que o texto, né, da Prefeitura de São Paulo, sobre linguagem simples, vai trabalhar. Então, isso acontece por quê? Né? Porque o Estado brasileiro foi formado principalmente por acadêmicos, advogados e pessoas do contexto jurídico.
E essas pessoas tiveram um papel muito importante na construção das instituições, órgãos públicos com quem nós nos relacionamos hoje. Então, quem se forma, por exemplo, vou dar um exemplo do direito, quem se forma em direito tem uma importância enorme na nossa sociedade, tá? Para garantir as leis, para se preocupar, pensar, refletir sobre as questões jurídicas, de justiça, enfim, uma série de questões que são importantes para que a gente tenha instituições fortes no nosso país, para que a gente tenha uma sociedade que possa ter os seus direitos assegurados. Tá? Então a gente tem uma importância muito grande. A questão é que muitas vezes dentro dessa área há uma linguagem que é uma linguagem muito própria deles, que é a linguagem jurídica. Só que essa linguagem jurídica ela não é compreendida por boa parte da população. Só que são eles que vão trabalhar nessas questões que envolvem as leis, né, que envolvem como eu posso dizer, o repensar as leis. Então a gente tem todo um aparato político em que a gente vai ter o executivo, o legislativo, e aí todo esse pessoal que vem, né, da área do direito. Então a gente tem o legislativo, a gente tem o judiciário, a gente tem, né, o executivo, então a gente tem o judiciário tratando dessas questões legais, a gente tem o legislativo cuidando também dos projetos de lei, então a gente tem políticos, deputados, senadores, então a gente tem todo esse aparato político, tá? E esse aparato político geralmente é formado por pessoas formadas em direito e outras áreas, mas que tendem a utilizar uma linguagem mais acadêmica. E essa linguagem mais acadêmica, ela acaba prejudicando quando isso passa para a população. Então você vai ler uma lei, um projeto de lei, você vai ler, ter informações sobre políticas públicas, tá? Isso se vem com uma linguagem acadêmica, muito acadêmica, que não é acessível à população, a população não vai ter acesso a essas informações. Então é muito importante ter, tá? Então essas pessoas tiveram um papel muito importante na construção das instituições, como eu disse. Então a gente não está aqui falando, porque eles escrevem difícil, a culpa é deles. Não, tá? Não. Eles são muito, né? Eles são a base, a construção dessas instituições, de órgãos públicos que relacionamos, está relacionado ao papel que essas pessoas têm. E a sua formação, a formação dessas pessoas é muito importante para que a gente possa refletir e pensar sobre políticas públicas, sobre, né, o papel do executivo, do legislativo, do judiciário, né, dos três poderes dentro da nossa sociedade. Só que isso precisa chegar até nós. Então o que precisa acontecer é que na comunicação com a população, nos textos que são para a população, isso precisa ter uma reformulação para que chegue de forma simples. E aí todos esses poderes precisam pensar, tá? Como nos comunicarmos com a população. Então isso é algo que é de muita responsabilidade e importância. Tá? E a área do direito, né, da magistratura, dos juízes, eles vêm pensando sobre isso, tem medidas, tem cursos de capacitação que eles dão para os operadores de direito, para juízes, enfim, para que eles possam utilizar uma linguagem mais acessível, né, democrática e etc. Então pensa-se nisso, né? Então não é algo que não se está pensando, não era isso que eu queria dizer para vocês. Porque isso impacta diretamente os direitos civis, né? A democratização das informações, a plena cidadania. Então, cidadania é o conjunto de direitos e deveres de um indivíduo em relação à sua comunidade, ao Estado e à sociedade como um todo. Então, como você vai exercer os seus direitos e deveres se você não consegue compreender as leis? Se você abre uma lei, a lei X, então eu quero ler a lei de inclusão. Então, vou lá na lei de inclusão, abro e não consigo entender. Então, como eu vou conseguir exercer, né, os meus direitos, né, cobrar os meus direitos, se eu não consigo compreender esse texto
legal nesse texto que vem, né, que está apresentando ali uma lei. Então é importante. Negar linguagem simples e compreensiva à população dificulta o seu acesso aos seus direitos. Como conseguir um benefício social se a pessoa não entende as regras? Se a pessoa não consegue fazer um cadastro? Se a pessoa não entende como é o passo a passo do processo para que ela consiga aquele benefício? Então, essa linguagem precisa ser muito direta e objetiva para que essas pessoas entendam, porque, na verdade, o benefício social existe para beneficiar alguém que precisa desse benefício. Então, o foco é esse. Então, se você utiliza uma linguagem difícil, como você vai conseguir? Né? Então, é muito importante. Então, alguns exemplos. Quando uma pessoa quer saber até quando deve fazer o pagamento do IPTU, tá? Um exemplo. Ela se depara com a seguinte frase. Ela entra lá no site do governo e se depara com a seguinte frase. O contribuinte poderá impugnar a exigência fiscal no prazo de 90 dias. Isso vai impactar os direitos civis do cidadão se ele não consegue entender essa frase, que não está simples, tá? Então, ele precisa fazer o pagamento de um imposto, ele vai procurar informações sobre e ele se depara com essa frase. Tá? Então, precisamos pensar em democratizar as informações e dar plena cidadania para a população. Então, é importante lembrar que a Constituição de 1988 trouxe a visão de que o governo tem que trabalhar para todos e todas, e não só para parte da população que tem uma formação que vai conseguir entender determinada frase. E olha, nem com a forma, imagina, a pessoa tem doutorado, mestrado, doutorado, e ela se depara com várias frases que ela não entende. Então também não está só relacionada a esse grau de formação, porque às vezes a pessoa foi formada em uma área e que ela não, um termo, outro termo, vários termos que ela não entende, porque não é da área dela. Então é todos e todas, sem exceção. Tá? Então a Constituição criou a ideia de políticas públicas universais, indicando a necessidade de se repensar, construir e comunicar os serviços públicos de uma forma que alcancem todas as pessoas. Então é importante alcançar todas as pessoas. E só com uma linguagem simples é que a gente consegue. Então qualquer pessoa que haja, né, que atue, tá, em nome do Estado, do governo, e que esteja prestando um serviço público, precisa estar atento a isso. Então, vocês precisam estar atentos a isso para que essa comunicação seja clara. Então, vamos aí a ver algumas dificuldades, alguns dados educacionais relacionados à educação do nosso país. Então, olhem só. Distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, segundo o nível de instrução. Tá? Então, a gente tem aí 2016, 2017, 2018. São dados do IBGE. Então, sem instrução, a gente tem 7,8 em 2016. E aí a coisa foi diminuindo, né? Então, 2018, 6,9%. Fundamental incompleto ou equivalente. Então, quem não terminou o ensino fundamental. Então, 34% em 2016. Esse número foi abaixando. Que bom, tá? Então, fundamental incompleto ou equivalente. Então, a gente tem aí dados que mostram quem, né, tinha o fundamental completo. Então, esse número foi abaixando. Significa que essas pessoas estão conseguindo terminar o fundamental, estão conseguindo completar o fundamental. Fundamental completo ou equivalente. Então, a gente vai ter 9,2, tá, em 2016, e esse número vai abaixando, 8,5, 8,1 em 2018. Tá? Então, aí a gente já vai ter um outro número que vai mostrar pra gente que pessoas com fundamental completo, tá? A gente tinha mais gente com fundamental completo em 2016 do que a gente tem agora em 2018. O ensino médio incompleto ou equivalente. Então, esse número, né, era de 3,9, médio incompleto, e a gente vai subir, ó, 4,4, 4,5. Depois a gente tem o médio completo, tá? Então, o médio completo, ó, o número aumenta. 26 em 2016,
mas agora em 2000, tempo atrás, em 2018, a gente vai ter 26,9% pessoas, por cento de pessoas, de 25 anos ou mais de idade que terminaram o ensino médio. Ensino superior incompleto, então não terminou, tá? A gente tem 3,4% em 2016, esse número aumenta para 4% em 2018. Já quem tem o superior completo, então 15,3% em 2016 e esse número aumenta. Então a gente vai ter em 2018 16,5% das pessoas de 25 anos ou mais de idade que conseguiram terminar o ensino superior. Então a gente pode perceber aí nesse gráfico que a gente vai ter aí alguns pontos positivos, alguns aumentos, outros nem tanto, com relação a esse nível de instrução no nosso país. Mas o que a gente pode observar é que se a gente vai pegar o superior completo, a gente vai pegar o médio completo, então a gente vai perceber que há um aumento, mas a gente tem aí muita gente ainda que não tem o ensino médio completo, que não tem o fundamental completo. Então esses são números que impactam, obviamente, a nossa sociedade, e vão gerar dificuldades, como a gente viu antes. A gente ter 30% da população com analfabetismo funcional, então que não conseguem ler um texto simples. Então essa questão, esses dados educacionais que preocupam e que são, obviamente, uma preocupação do Ministério da Educação e que vem atuando para rever isso, sempre, o tempo inteiro, para que esses números mudem e para melhor, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que há dificuldades educacionais dentro do nosso país, muita evasão escolar, então muitos jovens que abandonam a escola, então a gente tem muita dificuldade também com o fracasso escolar, então muitos jovens que acabam repetindo muito, não conseguindo se desenvolver. E obviamente a gente tem vários estudos, várias pessoas da pedagogia, da psicopedagogia, da área da educação que está pensando sobre os motivos, as causas desse fracasso, dessa evasão, para que a gente possa criar medidas para que isso seja revertido, porque isso é muito importante, tá? A gente tem aqui o desempenho no PISA, tá? 2018. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então a OCDE usa como base comparativa os resultados de leitura do PISA 2018, que é um exame internacional aplicado pelas entidades de jovens de 15 anos nos 38 países membros do grupo, tá? Então a gente tem vários, como Argentina, Brasil, China, Índia, tem vários países. Então eles fazem um exame, uma prova, tá? Para medir conhecimentos em matemática, leitura, ciências e ter um panorama aí, internacional sobre esses aprendizados e essas habilidades desses jovens. Então, a renda e a posição socioeconômica têm grande influência sobre a capacidade de leitura e aprendizagem dos jovens no nosso país. E essa desigualdade é mais acentuada no Brasil do que em grande parte do mundo. Isso vai apontar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, se a gente olha aí, esse quadro, a gente tem aí uma média da OCDE 2018 em matemática e ciências, 489. A média da OCDE em leitura, então, desses países que fazem parte da OCDE em leitura, em 2018 foi 487 pontos, Se a gente for pegar esse gráfico que está falando do Brasil, o Brasil, ele vai, então tá lá, azulzinho é leitura, amarelinho matemática, vermelho ciências. Se a gente for observar, por exemplo, matemática, em 2018 a nota, os pontos do Brasil foi 384. Está bem abaixo da média em matemática dos outros países, todos os outros países. Então a média da OCDE é 489, o Brasil teve 384.
Em leitura, a média foi 487. Já no Brasil, 413 em 2018. Então, a gente está bem abaixo, tá? Da média, tá? Então, isso é preocupante, isso é muito preocupante, a gente ter essas notas, tá, entre os nossos jovens aqui no Brasil. E é claro que, como eu disse, o setor, né, os setores, os educadores, o Ministério da Educação, todos os envolvidos, né, seja Estado, seja Prefeitura, seja União, estão pensando sobre isso, porque a educação é a base, né? Todo mundo fala isso é a verdade, né? A educação é a base para o desenvolvimento social humano das pessoas. Então, por sua vez, a capacidade de leitura e interpretação de textos afeta a habilidade dos jovens em se desenvolverem, como eu disse, socialmente e profissionalmente e exercerem sua cidadania. Tá? Então, essas informações vêm do jornal, né, BBC, texto de 2021. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso e lembrar que boa parte da população, né, brasileira tem carência em leitura, tem carência né, em formação educacional. Né? A gente falou em uma outra aula, né, do privar culturalmente a cultura, a educação de qualidade. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos do uso de linguagem pouco acessível pelo setor público e formas de superar esses desafios. Então, a gente tem aí 6.1. Afastamento e repulsa dos órgãos públicos. Você não entende o que o outro está dizendo, você vai... Isso é muito comum, eu sou professora, isso é muito comum acontecer também nessa área educacional. Então, se o aluno não está entendendo o que você está dizendo, ou como está dizendo, ou ele não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo desenvolver a aprendizagem necessária, e obviamente cabe ao professor, cabe à escola, enfim, cabe à equipe pedagógica, enfim, pensar por que as motivações desse aluno não está aprendendo, e não é culpar o aluno, né, e a família do aluno. Então é importante observar o cenário, né, como um todo, para poder entender o que acontece para que esse aluno não esteja aprendendo. Esse aluno acaba não querendo saber da matéria. Por quê? Porque ele não está entendendo. E a gente, em geral, quando a gente não está entendendo uma coisa, a gente quer distância dela. Então, se a gente não consegue entender o que os órgãos públicos dizem, como ter o interesse, como ter proximidade, né? Então, isso desencoraja também, né? Então, desencorajamento da participação cívica, da participação da sociedade nas questões políticas, nas questões, né, de procurar saber os seus direitos, de procurar participar mais, né, da política brasileira, para que a gente possa trabalhar em coletivo e possa lutar por melhorias, enfim. Falta de compreensão das políticas públicas. Então, se você não consegue, se não há uma linguagem simples, você não consegue entender o que está sendo dito, como você vai compreender? Né? O programa social aqui, ou o programa ali, a política pública aqui, ou a política pública ali, se você não consegue entender, né, a linguagem. Então, é importante. Exclusão de grupos marginalizados. A gente viu dados agora sobre nível de escolaridade, sobre avaliações, exames que envolvem leitura. Então, se a gente está falando de um país desigual, de um país que tem 30% de analfabetos funcionais, um país que tem como desafio o analfabetismo e a desigualdade, você vai excluir essas pessoas? E cadê a Constituição que diz que tem que ser para todos e todas? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, tá? Como a gente pode superar? Como a gente pode ultrapassar esses desafios? Então, simplificar a linguagem, né? A gente já falou sobre isso. Um governo deve buscar usar uma linguagem simples e acessível. Adaptar a comunicação para diferentes grupos, isso é muito importante. Adaptar a linguagem e os meios de comunicação para diferentes grupos. Então, vocês, por exemplo, vão em visita domiciliar, então você tem que adaptar a sua linguagem para que o outro compreenda.
Então é muito importante olhar o contexto, realizar pesquisas com os cidadãos, isso é importante, né? Porque isso ajuda a identificar o que não está bom, o que precisa melhorar, o que tem que se tornar mais compreensível. Então, ouvir o cidadão é importante. Capacitar os funcionários públicos, então não é, né, à toa que a gente tem aí, né, no projeto integrativo aqui no FIBA, essa iniciativa muito importante de capacitação para poder conversar com vocês sobre isso, sobre a linguagem simples dentro, né, dessa prestação de serviço público, né, para essa comunicação que deve ser humana, clara, acessível, eficaz. Tá? Então é muito importante o investimento nessas capacitações para quem trabalha com os órgãos públicos. E eu quero terminar então essa nossa aula com uma frase do mais querido e muito querido Paulo Freire. Eu acho que eu já trouxe algumas citações dele para vocês. Então, a linguagem é simples. A linguagem simples é um instrumento poderoso de democratização do conhecimento, pois torna as informações acessíveis a todas as pessoas, promovendo a disseminação da educação e o fortalecimento da cidadania. Essa frase ela resume bem o que a gente tem falado até agora e bem dessa aula. Porque a gente falou em linguagem simples, a gente falou em democratizar a informação, o conhecimento, a gente falou de acessibilidade, tem que estar acessível a essas informações à população. A gente viu leis que dizem que sim, que tem que ser clara essa linguagem, porque com essa linguagem a gente vai conseguir disseminar a educação, o conhecimento sobre os direitos e deveres, e isso fortalece a cidadania, promove e fortalece a cidadania. Então isso é muito importante. Então, ficamos por aqui. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!